Olá pessoal, vou começar fazendo esse vídeo aqui, a resolução de 4 questões, tá? Da primeira fase da UFPR de Física, tá? No processo seletivo 2016-2017, ou seja, é o vestibular para o pessoal que entrou na universidade em 2017. Eu vou fazer esse vídeo aqui só com a primeira parte, com 4 questões bem explicadinho, tá? Para não pesar tanto, para não ficar um vídeo tão longo. Depois eu faço a parte 2. Se vocês gostarem, né? Quem gostou, para eu saber, dá uma curtida aí, se inscreva, porque eu já tenho esse canal aqui e eu tô agora querendo colocar a resolução de tudo quanto é prova de exatas da UFPR aí dos últimos anos, tá? Então vamos aqui para a primeira questão nossa aqui. Uma mola de massa desprezível foi presa a uma estrutura por meio de uma corda B, aqui. Um corpo de massa M igual a 200 gramas está suspenso por meio das cordas A, C e D, tá? De acordo com a figura ao lado, o qual representa a configuração do sistema após ser atingido o equilíbrio. Considerando que a constante elástica da mola é 20 newton por centímetro e a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que representa a deformação que a mola sofreu por ação das forças que sobre ela atuam. Em relação à situação em que nenhuma força estivesse atuando sobre ela, considere ainda que as massas de todas as cordas e da mola são irrelevantes, ou seja, desprezíveis, tá? Aqui do jeito que está esse desenho aqui, eu preciso saber alguns ângulos aqui, tá? Eu vou colocar, se eu desenhasse aqui uma linha aqui, tá? Para desenhar um eixo aqui paralelo a esse eixo aqui de cima, esse ângulo aqui, ele seria de 30 graus, tá? Como é que eu sei isso? Eu sei porque esse ângulo aqui é o terno interno desse daqui. Se esse daqui é 30, esse aqui é 30 também. Agora aqui, ó, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 90. 30 mais 90 dá 120. Para fechar o 180 aqui, esse ângulo aqui meu, ele é de 60 graus, tá? Sabendo disso daí, eu vou redesenhar a minha figura aqui, tá? Eu posso colocar ela aqui do tipo aqui, eu vou centralizar ela aqui, tá? Aqui meu pontinho, a origem do meu sistema. Eu vou ter aqui para baixo o peso, tá? Daquele bloquinho ali que está pendurado. Aqui para cima eu vou ter uma tração, tá? Daquela corda. Sempre aqui sabendo aqui que essa tração, ela está fazendo aquele mesmo ângulo ali de 60 graus, tá? E aqui eu vou chamar de FE, tá? FE por quê? De força elástica. Força elástica. Só que essa força elástica, ela está fazendo esse ângulo aqui, né, de 30 graus. Agora, como é que eu faço o meu equacionamento, tá? Primeiro eu posso fazer o meu equacionamento baseado em x, tá? Como é que eu faço aqui, ó? Usando aqui em x. Como ele está dizendo que está em equilíbrio, em x seria nesse eixo aqui, tá? Aqui seria o eixo x, né? Sempre o eixo horizontal, ou seja, o eixo das abscissas, tá? Como ele está dizendo que está em equilíbrio, todas as forças que eu tiver aqui para a direita, se eu decompor essas duas forças aqui com ângulo, porque o peso ele só tem aqui para baixo, né? Se eu decompor a tração aqui para a direita e a força elástica aqui para a esquerda, elas têm que ser iguais, tá? Então eu vou decompor elas aqui em componentes x, tá? Ou seja, eu poderia colocar aqui que a minha força elástica vezes o cosseno de 30, né? É igual, eu estou decompondo aqui essa força elástica aqui, né? Nesse sentido. Ela é igual ao quê? Agora eu decompor a minha tração lá para o outro sentido. Ficaria igual a minha tração vezes o cosseno de 60. Tá certo? Agora aqui, esses valores do cosseno de 30 e cosseno de 60, nós temos que saber, tá? Tem que, de alguma maneira ou de outra, tem que lembrar para a prova isso daqui. Então ficaria aqui, força elástica vezes raiz de 3 sobre 2 aqui. Raiz de 3 sobre 2 é igual a tração vezes o cosseno de 60, que a gente sabe que é meio, tá?
Então aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2, e a minha tração ela é igual a raiz de 3 vezes a força elástica, tá? Eu vou salvar essa equação aqui, tá? Deixa aqui ela guardadinha aqui, tá? Agora eu vou fazer um equacionamento em y. Perceba que o peso eu não usei aqui, tá? Né? Porque ele só tem a componente para em y. Então agora aqui, eu vou colocar do lado esquerdo da minha equação tudo que tem força para cima e do lado direito que tem força para baixo, tá? Como que eu poderia fazer aqui? Ficaria aqui, ó, decompondo ali, ó, a força elástica para cima. Ficaria força elástica vezes seno de 30, agora eu tenho que usar o seno desse ângulo aqui, tá? Seno de 30 mais a minha tração vezes o seno de 60, tá? Tudo isso é igual ao quê? É igual ao meu peso, que o meu peso está ali para baixo, tá? Agora, substituindo os senos ali de 30 e de 60, ficaria aqui força elástica vezes meio, né? Mais essa tração eu vou substituir. A tração é raiz de 3 vezes FE, né? Então eu vou substituir aqui. Onde está o T, eu vou colocar raiz de 3 vezes FE vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 3. Tudo isso igual ao peso, tá? Agora aqui, como é que eu posso fazer isso daqui, ó? Raiz de 3 vezes, ó, força elástica vezes meio, nada mais é que a força elástica sobre 2, tá? Mais raiz de 3 vezes raiz de 3, aqui é 2, né? Aqui é 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então ficaria mais 3 vezes a força elástica, tudo isso divididos por 2, igual ao peso. Tá? Aqui eu poderia somar, ficaria aqui 4 força elástica sobre 2, igual ao peso. Corto isso daqui com isso daqui, fica 2. Então, o meu peso ele é igual a 2 vezes a força elástica. Tá? Agora aqui continuando, se eu sei que o peso é 2 vezes igual a força elástica, eu vou igualar eles, tá? Vou usar essa equação aqui, tá? Então aqui, ó. Só que quem que é a minha força elástica? A força elástica, ela é sempre o K vezes o X, tá? Quem que é o K? A minha constante da mola, que ele já deu aqui, 20 Newton por centímetro, tá? E o peso, a gente bem sabe que ele é a massa vezes a gravidade. Então agora eu vou usar aquilo ali para igualar. Eu sei que 2 vezes a força elástica é igual ao peso, né? Então 2 vezes a força elástica, que é K vezes X, é igual ao peso, que é M vezes G. Agora é só substituir os valores aqui, né? Ficaria 2 vezes o K. O K eu não preciso mexer nas unidades dele não. Posso continuar, colocar ali 20, tá? Que eu sei que é 20 Newton por centímetro. O X eu vou deixar, porque daí o X já vai me dar em centímetros. É igual a massa, agora que eu tenho que mudar aqui, tá? A massa tem que ser em quilogramas, tá? 200 gramas é a mesma coisa que 2 quilogramas. Vezes a gravidade, que é 10, tá? Então o meu X aqui isolando, ele é igual a 20 dividido por 2 vezes 20, né? Posso cortar isso daqui com isso daqui. O X é igual a meio, né? Que é igual a 0,5. 0,5 o quê? Centímetros, tá? Que é a nossa letra A aqui. Tá joia? Vou passar para a próxima questão aqui. Deixa eu abrir, tá? Nossa próxima questão, tá? A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio do funcionamento desse instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais, por meio de ondas eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Tá, ele dá um textinho aqui para te confundir um pouco, mas vamos lá. Considerando a velocidade de propagação da onda eletromagnética como sendo 300.000 km por segundo,
e que em determinado instante um dos satélites encontra 30.000 quilômetros de distância do receptor, qual é o tempo de propagação de onda eletromagnética emitida por esse satélite? Então aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, vamos supor aqui que nós temos o planeta Terra aqui, e tem um satélite aqui, tá? Emitindo ondas. Ele me diz que existe essa distância do satélite aqui até o receptor, que seria na Terra, é de 30.000 quilômetros, tá? E a velocidade que essa onda vai é a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Ele quer saber o tempo que demora que essa onda para sair do satélite e chegar no receptor. Ora, a gente sabe que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Você é só substituir aqui. Quem que é a velocidade da nossa onda? 300.000 quilômetros por segundo, né? É igual a ΔS, que é 30.000 quilômetros, dividido por ΔT. Isolando o ΔT, vai ficar o ΔT é igual a 30.000 dividido por 300.000. 300.000, tá? Aqui eu posso cortar isso daqui com isso daqui, isso daqui, aqui. Isso daqui é a mesma coisa que 3 divididos por 30. Que se eu dividir em cima e embaixo por 3, fica 1 divididos por 10, que é 0,1 segundos, né? Tá ali já marcado aqui, tá? Esses daqui já estão marcados a resposta, porque eu acabei de pegar no site da Federal, tá? Mas vamos continuar aqui. 4 resistores, cada um deles com valor R, são conectados por meio de fios condutores ideais. Segundo o circuito representado na figura abaixo, o circuito é alimentado por um gerador ideal que fornece uma tensão elétrica constante. Inicialmente o circuito foi analisado segundo a situação 1 e posteriormente os pontos A e B foram interligados por meio de um fio condutor, de acordo com a situação 2, tá? Então vamos analisar aqui. Tá? Primeiro vamos fazer a resistência equivalente das duas situações, para 1 e para 2. Só lembrando, tá, que os resistores em série são desse tipo aqui, né? Eu tenho um resistor aqui, eu tenho outro resistor aqui, tá? Resistor em série, eu somo. Se eu tiver aqui R e aqui R, tá? O meu resistor equivalente, eu tenho que somar aqui. Minha resistência equivalente seria R mais R. Esse daqui, em geral, todo mundo lembra. Agora, se eu tiver uma resistência em paralelo, que é nesse formato aqui, a minha resistência equivalente, se eu tiver aqui R e aqui R, vai ser R vezes R sobre R mais R. Ou seja, o produto dele sobre a soma, né? Então aqui seria aqui R ao quadrado sobre 2R, por exemplo, tá? Beleza. Então vamos aqui, vamos fazer o circuito equivalente dessa situação 1, tá? Primeiro eu vou fazer aqui, ó, insere esses dois aqui, tá? Esses dois aqui em série. Me resulta quanto? Só somar eles dois. Ficaria aqui 2R's, perfeito? 2R, R mais R, né? E aqui, fazer aqui esses dois aqui de baixo em série. 2R mais 2R, ficaria aqui 4R, tá? 4R. E agora, o que aconteceria? Esses daqui estariam em paralelo, tá? Agora, como que eu resolvo isso aqui, o equivalente desses dois aqui? Seria 2R vezes 4R, dividido por 2R mais 4R. Isso daqui me daria o quê? 2R vezes 4R me daria 8R quadrado, tá? E 2R mais 4R me daria 6R. Simplificando isso daqui, esse R eu corto com esse ao quadrado. 8 dividido por 6 pode ficar 4 terços. 4 sobre 3.
vezes o R, tá? Então, para minha situação 1, a minha resistência equivalente é 4R sobre 3, tá? Agora eu vou fazer para essa situação aqui. Perceba que agora que ele ligou aqui, ele interligou aqui, eu não posso mais fazer em série esses dois, então eu tenho que fazer esse daqui em paralelo, depois esse daqui em paralelo, e daí sim, o resultado em série, tá? Então quanto que dá? E esse daqui é o mesmo valor desse daqui, tá? Se eu fizer para um, já vale para o outro. Quanto que fica o equivalente desse daqui? É paralelo, é só ver lá. Ficaria 1 vezes o outro, ou seja, R vezes 2R, divididos por R mais 2R. Isso daqui daria 2R ao quadrado divididos por 3R. Aqui eu corto com esse daqui, corto aqui, fica 2R sobre 3. 2R sobre 3. Só que aqui, isso daqui vai me dar 2R sobre 3. E isso daqui também vai me dar 2R sobre 3. Agora, somando esses dois em série, ficaria 4R sobre 3. Ou seja, a resistência equivalente da situação 1 e a situação 2 é exatamente a mesma, tá? Então agora aqui, ó, com base nessas informações, identifique como verdadeira ou falsa as seguintes afirmativas. A intensidade de corrente elétrica no gerador é a mesma para as duas situações apresentadas. Sim, por quê? Esse daqui é verdadeiro, porque a resistência equivalente dos dois circuitos deu exatamente igual. A próxima. Ao se conectar o fio condutor entre os pontos A e B, a resistência elétrica do circuito diminui. Não, ela se mantém igual. Então isso daqui é falso. Na situação 2, a intensidade de corrente elétrica no gerador aumentará em relação à situação 1. Falso também, vai ser a mesma. A intensidade de corrente vai ser a mesma, tá? E a última, finalmente, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B na situação 1 é maior que zero. Não, porque o caminho que a corrente vai fazer aqui, ó, vai acabar criando um potencial aqui que não é maior que zero, ok? Tá? E outra, por aqui, ó, verdadeiro, falso, falso. Isso daqui você já poderia ter anulado aqui, tá? Já poderia ter anulado todas as outras questões. Ficaria bem claro que é essa daqui. Tá certo? Vamos aqui para essa última questão. Essa última questão, ela fala que uma minúscula bolha de ar sobe até a superfície de um lago. O volume dessa bolha ao atingir a superfície do lago corresponde a uma variação de 50% do seu volume em relação ao volume que tinha quando do início do movimento de subida. Considerando que a pressão atmosférica como sendo de 10 na quinta pascal, a aceleração gravitacional 10 metros por segundo e a densidade da água de 1 grama centímetro cúbico, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela bolha durante esse movimento, se não houve variação de temperatura significativa durante a subida da bolha. Então eu posso usar aquela famosa equação, que é o quê? A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Só que ele diz que não tem variação de temperatura, então a temperatura inicial e final é igual, ou seja, um processo isotérmico, né? Então agora vamos usar esses valores que a gente tem, então, sendo que aqui o inicial é lá embaixo da água, né, afundado, e o final é depois que a bolha sobe. Então vamos colocar aqui a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final, tá? Então como é que ficaria aqui? A pressão inicial e o volume inicial nós não sabemos, tá? Agora a pressão final é a de 10 pascal, que é a pressão na atmosfera, quando ele sai do lago, tá? E o volume final
vai ser o volume inicial mais 50%, ou seja, mais 0,5 do volume inicial. Por que eu sei que o 50% aumentou? Porque conforme ele foi subindo do lago, a pressão foi diminuindo. Então, ele foi aumentando de volume, ele expandiu. Agora aqui ficaria aqui. Eu poderia colocar pressão inicial vezes volume inicial é igual a 10 na quinta vezes 1,5 do volume inicial. Posso cortar aqui, volume, está tudo multiplicando volume inicial com volume inicial, né? Então, acaba que a minha pressão inicial é igual a 1,5 vezes 10 na quinta pascal, tá? Agora, só que ele quer saber a que profundidade que ele estava no início do processo. Agora eu tenho que usar essa formulinha da pressão aqui, tá? Que é uma pressão numa certa profundidade de um certo líquido é igual a pressão atmosférica, né? Mais a densidade do líquido que ele está mergulhado, vezes a gravidade, vezes a profundidade, tá? Então, a pressão eu já tenho, tá? É 1,5 vezes 10 na quinta. Então, 1,5 vezes 10 na quinta é igual à pressão atmosférica, que é 10 na quinta, mais densidade, só que essa densidade aqui que ele deu, 1 grama por centímetro cúbico, eu tenho que colocar no sistema internacional, que ficaria 1000 kg, que é o sistema internacional para massa, por metro cúbico, que é o sistema internacional para volume, tá? Então, mais 1000, ou vou colocar aqui 10 na terceira, que é a mesma coisa, vezes a gravidade, que é 10 vezes o H que eu quero saber. Tá? Então aqui eu posso passar esse 10 para a quinta para lá. Ficaria 1,5 vezes 10 na quinta, menos 10 na quinta, é igual 10 na terceira vezes 10 dá 10 na quarta, H. Tá? Agora que eu posso colocar o 10 na quinta em evidência. Fica 10 na quinta vezes 1,5 menos 1 é igual a 10 na quarta H. Tá? Agora eu posso passar esse 10 na quarta dividindo aqui. Tá? Fica 10 na quinta vezes. Aqui eu já posso resolver. 1,5 menos 1 dá 0,5. Dividido por 10 na quarta, passei dividindo aqui, é igual a H. 10 na quinta vezes 10 na quarta, eu corto aqui e fica só 10. Então fica 10 vezes meio, que dá 5, é igual a H, em metros, tá? 5 metros. Então acabou o problema, tá? Para quem curtiu aqui ou para quem quer ver a sequência, tá? Se inscreve aí, porque daí provavelmente eu vou colocar aqui os próximos de física e de matemática desses últimos anos aí, tá? Mas eu preciso que vocês deem para eu saber se ficou bom ou não, tá? Porque eu costumo deixar exercício resolvido aqui de curso de nível superior, tá? Mas como eu sou professor para o pessoal do ensino médio também e fundamental, vou começar a colocar aí vídeos explicativos do vestibular da UFPR para quem quer estudar aí, tá? Obrigado.